Fala pessoal, beleza com vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito do Trabalho voltado para a segunda fase do exame de ordem, tá ok? E nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o habeas corpus, tá certo? Vamos ver aqui quais são as principais características, os requisitos dessa peça prática processual que também tem aplicabilidade na seara trabalhista, tá certo? Então vamos estudar aqui sobre os principais requisitos dessa peça chamada habeas corpus, que nós já temos, né, temos o hábito, né, de fazer essa ligação do habeas corpus ali com a área penal, com o processo penal, né, como um remédio constitucional previsto lá na nossa Constituição Federal. No entanto, também é plenamente cabível a interposição de um habeas corpus aqui na área trabalhista, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho agora nessa nossa aula de direito do trabalho, tá bom? Então vem aqui comigo no material, pessoal. Vamos avançar aqui. Então vamos tratar um pouquinho hoje sobre o habeas corpus, tá ok? E nós temos previsão aonde dessa peça, né? Desse remédio constitucional. Nós temos previsão lá na nossa Constituição Federal. Então o habeas corpus nada mais é do que um remédio constitucional, tá bom? Que tem por objetivo o que, meus queridos? A proteção da liberdade de locomoção do cidadão. Em face de quê? Fiquem atentos. Em face de ilegalidade ou de abuso de poder. Tá ok? Então, o habeas corpus, ele visa o quê? Ele visa garantir a liberdade de locomoção do cidadão. Tá bom? Quando ele sofreu o quê? Uma ilegalidade ou um abuso de poder. Está previsto lá no artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer, tá ok? Ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então fiquem atentos com essas informações que estão aqui na Constituição Federal. Então, muita atenção. Se o cidadão, tá? No nosso caso aqui, vamos pegar o caso específico aqui da área trabalhista, tá ok? Se o trabalhador, se ele vier a sofrer uma coação, vier a sofrer uma violência com base em uma ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? E se ele se achar ameaçado de sofrer essa ilegalidade, esse abuso de poder, que vai afetar o seu direito de locomoção, o trabalhador ele pode muito bem impetrar um habeas corpus. Para quê? Para garantir o seu direito de locomoção e também para impedir que essa ameaça ela se concretize. Tá bom? Então fiquem atentos com relação a essa questão quando se tratar de habeas corpus aqui na área trabalhista. Não é necessário, pessoal, que o direito de locomoção já tenha sido afetado, já tenha sofrido essa ilegalidade. Basta que tenha uma ameaça a esse direito de locomoção. Diante dessa ameaça, já é possível a impetração de um habeas corpus, tá bom? Então vamos avançar aqui. Então, o dispositivo legal está aqui, que é o nosso artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Então vamos lá. Quais são as hipóteses, pessoal, mais cabíveis, né, que tem mais incidência na área trabalhista? É quando você vai fazer o quê? Quando você vai defender a liberdade de locomoção, tá ok? Do trabalhador, do seu direito de ir e vir. E também quando você tem a questão ali da prisão do depositário infiel, nos termos da súmula vinculante 25 do STF. Hoje nós sabemos que é ilícita, tá ok? É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então fiquem atentos. Se o trabalhador tiver o seu direito de locomoção ameaçado, nessa situação específica, a gente tem ali, por exemplo, ali, né, muitas situações quando o trabalhador está laborando ali numa fazenda, né, distante da cidade, tá certo? Então, nessa situação, ele pode sofrer uma coação de locomoção, de liberdade. Então, se o empregador, né, gerar esse impedimento de locomoção do trabalhador, é plenamente cabível a impetração de um habeas corpus. E também nós temos a segunda situação, que é quando você tem a questão da prisão do depositário infiel. Hoje, a prisão do depositário infiel ela é ilegal, de acordo com a súmula 25 do STF. Então, diante de uma prisão do depositário infiel,
você pode muito bem impetrar um habeas corpus para garantir a liberdade desse depositário, porque a prisão desse depositário hoje ela é plenamente ilegal, não é mais cabível, tá bom? Então fiquem atentos com essas hipóteses de cabimento do habeas corpus aqui na seara trabalhista, tá bom? Muito bem, galera, vamos avançar mais um pouquinho. Algumas observações importantes que você deve ficar atento quando for fazer a sua peça de habeas corpus ou se eventualmente também cair uma questão subjetiva para que você possa responder durante sua prova. Quem são as partes? Aquele que está impetrando o habeas corpus ele é chamado de impetrante. E aquele que está sofrendo, né, a parte adversa ali do habeas corpus, ele é chamado de impetrado. A competência para processar e julgar esse habeas corpus na seara trabalhista é de quem? É da própria Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho ela tem competência para processar e julgar esse habeas corpus quando está relacionado com a seara laboral. Está lá no artigo 114, inciso 4 da Constituição, que diz o seguinte, olha aqui, ó, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 4, os mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita, pulei aqui sem querer, matéria sujeita à sua jurisdição. Ou seja, quando a matéria discutida estiver envolvida com a seara trabalhista, de acordo com o artigo 114 da Constituição, é plenamente cabível a impetração de um habeas corpus, tá bom? Muita atenção, pessoal. O habeas corpus ele vai ser impetrado perante quem? Perante a autoridade imediatamente superior àquela que atuou com ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor aqui que essa ilegalidade, esse abuso de poder partiu, tá bom? De um juiz da vara do trabalho, de um juiz singular de uma vara do trabalho. Você vai impetrar o seu habeas corpus onde? Na vara do trabalho? Não, você vai impetrar seu habeas corpus na autoridade competente, na autoridade imediatamente superior àquela que atuou com ilegalidade, com abuso de poder. Então, nesse caso, seu habeas corpus vai ser impetrado onde? Lá no Tribunal Regional do Trabalho, tá? É o que está dizendo aí no nosso material, que esse habeas corpus ele deve ser impetrado impetrado junto, né? Melhor dizendo, junto à autoridade imediatamente superior àquela que gerou, aquela que atuou com ilegalidade ou com abuso de poder. Tá legal? Então fiquem atentos com esse pequeno detalhe aqui, tá bom? Vamos avançar mais um pouco, pessoal. Outra observação importante. O habeas corpus, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Pois ele tem o quê? Uma natureza gratuita e não depende de advogado, galera. Essa regrinha também se aplica aqui na seara laboral. Vocês se lembram quando a gente estava na faculdade, né, que os professores ali de direito penal, de processo penal, às vezes até brincavam, né, com a gente que a gente poderia fazer o habeas corpus ali numa embalagem, né, de pão, numa embalagem ali de algum supermercado, né, a gente poderia fazer o habeas corpus nesse qualquer papel, porque qualquer pessoa pode impetrar esse habeas corpus. E de fato é isso mesmo, tá bom? Para você ter a impetração de um habeas corpus assim, de um modo geral, tá legal? Não há necessidade de um advogado. Então você sendo um trabalhador, você sendo um cidadão, você pode muito bem impetrar esse habeas corpus sem a necessidade da presença de um advogado, tá legal? Então essa regrinha que temos lá na Constituição, ela também se aplica aqui na seara trabalhista, tá? E o habeas corpus, ele pode ser de duas espécies, fiquem atentos. Nós temos o habeas corpus preventivo e temos o habeas corpus o quê? Liberatório. Ou seja, o habeas corpus preventivo é quando há uma ameaça. Quando há uma ameaça, tá? Na qual o trabalhador ele vai sofrer, né? Ele tem uma ameaça de sofrer uma violência ou uma coação em sua liberdade de locomoção, tá bom? Então, no preventivo, a situação, a liberdade de locomoção, ela já não foi afetada, já não foi atingida, mas há uma ameaça. Já no liberatório, ela vai ser cabível quando? Quando a pessoa ela já sofreu essa restrição, ou seja, o seu direito de locomoção já foi afetado. Tá legal? Então, no habeas corpus liberatório é quando a pessoa já sofreu uma restrição em sua liberdade de locomoção. Então, fiquem atentos. Então, nós temos duas espécies de habeas corpus. Você tem um habeas corpus preventivo,
que é quando você tem uma ameaça ao seu direito de locomoção, ou seja, não houve a restrição ao seu direito de locomoção, mas você está sofrendo uma ameaça, tá? Está sofrendo uma coação. E também você tem o habeas corpus liberatório, que é quando a pessoa ela já sofreu essa restrição. Ela já está com o seu direito de ir e vir já atingido por uma ilegalidade ou um abuso de poder, tá bom? Então fiquem atentos que nós temos essas duas espécies de habeas corpus, tá certo? Vamos lá, vamos avançar aqui. Visto essas observações, pessoal, fiquem atentos. Eu coloquei aqui um quadrinho com relação à competência, onde que você vai impetrar esse habeas corpus. Eu fiz um comentário rapidamente agora há pouco, mas é importante você ter esse quadro aqui muito bem sedimentado na sua cabecinha. Então vamos lá. Quando essa ilegalidade ou esse abuso de poder ele é perpetrado por um juiz do trabalho, você vai impetrar o seu habeas corpus perante o Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Por outro lado, quando essa ilegalidade ou esse abuso de poder ele é perpetrado por um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, você vai impetrar o seu habeas corpus onde? Lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. E se essa ilegalidade for originária de um ministro do TST, você vai impetrar seu habeas corpus onde? Perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Então você vai subindo as instâncias, como eu falei anteriormente para você. Você vai ter que protocolar, você vai ter que impetrar o seu habeas corpus juntamente à autoridade imediatamente superior àquela que gerou essa ilegalidade, aquela que atuou com ilegalidade ou com abuso de poder, tá bom? Muito bem, pessoal. Como que nós vamos identificar essa peça de habeas corpus? Como que ela vai vir na sua peça prática processual ou também ali, né, numa questão subjetiva? Ora, o enunciado da prova, ela vai informar o quê? Que houve algum problema, houve alguma restrição, houve alguma ameaça, alguma coação com relação à liberdade de locomoção do trabalhador. Tá ok? Então o enunciado ele vai ter que trazer esses dados, vai ter que trazer esses gatilhos para que você possa, né, responder com base no habeas corpus. Então o enunciado ele vai trazer ali uma situação hipotética para você, na qual vai demonstrar o quê? Que o trabalhador está sofrendo uma ameaça, tá? Está sofrendo uma coação com relação à sua liberdade de locomoção. Ou já vai demonstrar o quê? Que já houve essa restrição, já houve esse impedimento de locomoção do trabalhador no seu direito de ir e vir, tá bom? Então o enunciado ele vai abordar essa temática aí e vai ter esses pequenos gatilhos informando que, opa, o trabalhador está sendo ameaçado com relação ao seu direito de locomoção. O trabalhador ele já teve o seu direito de locomoção restrito, restringido ali pela autoridade competente ou por uma ilegalidade ou por um abuso de poder de quem realizou, né, esse ato de coação. Então fiquem atentos com isso. O enunciado ele tem que trazer essas informações para você. Se for uma peça prática processual, pessoal, a estrutura vai ser muito semelhante, né? Vai ser aquela estrutura muito semelhante a uma reclamação trabalhista. Você pode utilizar aquela estrutura da reclamação trabalhista, que você vai ter o quê? Você vai ter ali os fatos, vai ter os requisitos específicos, vai pedir uma liminar, tá bom? Vai abordar o mérito e os requerimentos finais. Então você tem os fatos, os requisitos específicos, a liminar, o mérito e os requerimentos finais. Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo para vocês. Então, nós vamos endereçar aqui no nosso exemplo, vamos endereçar para quem? Ao excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o nosso habeas corpus está sendo, né, protocolado, sendo impetrado junto ao TRT. Olha essa qualificação aqui, pessoal. Olha para essa qualificação aqui. É idêntica à qualificação que nós já estamos habituados a fazer na nossa reclamação trabalhista. Tá aqui, ó, o nome do impetrante, tá ok? Qualificação e endereço completo. Vem a presença de Vossa Excelência por intermédio de seu advogado, ou seja, é aquela qualificação igualzinha que nós já estamos habituados a utilizar na reclamação trabalhista. Com fundamento aonde? Com fundamento no nosso artigo 5º e no artigo 114, ambos da Constituição Federal, tá bom? Impetrar o quê? Impetrar um habeas corpus. Em face de quem, pessoal? No nosso exemplo aqui vai ser essa ilegalidade, esse abuso de poder foi perpetrado por um juiz do trabalho. Então a gente vai colocar esse habeas corpus em face de quem? Em face do ato, tá? Do ato de quem? Do excelentíssimo senhor juiz do trabalho da terceira vara, quarta vara, 20ª vara do trabalho de tal lugar.
de São Paulo, de Campinas, Uberlândia e assim por diante, tá bom? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então você pode observar que essa qualificação aqui do habeas corpus é muito parecida com a nossa reclamação trabalhista. Só fique atento com a fundamentação legal, que vai ser no artigo 5º e no artigo 114, ambos da Constituição Federal, tá bom? E no caso específico aqui, a depender de quem foi a autoridade coatora, a autoridade que atuou com ilegalidade ou abuso de poder, você vai endereçar ou para o TRT, ou para o TST, ou para o STF, tá bom? E vamos lá. Primeiro capítulo, dos fatos. Você vai narrar os fatos de uma forma resumida, ou seja, você vai informar, por exemplo, que o juiz determinou a prisão do depositário infiel por tais e tais razões, com base em tais teses, com base em tais argumentos, tá certo? Então você vai trazer aqui uma síntese daquilo que ocasionou o fato gerador da impetração do habeas corpus. Requisitos específicos, pessoal. Você vai ter que destacar o quê? A competência da Justiça do Trabalho. Isso aqui é importante, porque é um habeas corpus na seara laboral. Então você vai destacar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o habeas corpus. Está fundamentado aonde, pessoal? Está fundamentado lá no artigo 114, inciso 4 da nossa Constituição Federal. Então, nesse caso, você tem que demonstrar que esse ato é de competência da Justiça do Trabalho, tá bom? Vai abrir um capítulozinho, se houver cabimento, evidentemente, vai abrir um capítulo da liminar, ou seja, você vai requerer em caráter liminar, tá certo? O quê? A liberação do seu cliente para que ele seja devidamente solto, ou seja, nesse nosso exemplo aqui, já houve a restrição de liberdade. Então, nesse caso, você tem que requerer o quê? Em caráter liminar, a liberdade do seu cliente. E no mérito, você vai abordar aquelas hipóteses mais comuns que nós temos onde? Lá na súmula 25 do STF, na súmula 304 do STJ, na OJ 89 da SDI 2 do TST, na OJ 143 também do TST. Então façam uma leitura bem aprofundada, bem atenta a esses dispositivos legais aqui, porque o mérito do seu habeas corpus provavelmente ele vai ser com base em um desses dispositivos aqui, tá ok? Então fiquem atentos, façam a leitura bem atenta a esses dispositivos, porque esse aqui vai ser o mérito do seu habeas corpus, tá legal? E aí você vem e faz os requerimentos finais para concluir a sua peça. Então, ante o exposto, você vai requerer o quê? Nós não pedimos ali a questão da liminar, então você vai pedir o quê? O deferimento urgente do presente habeas corpus, com a imediata cassação liminar de quê? Do decreto que determinou a prisão de quem? Do paciente, daquela decisão do magistrado que determinou a prisão do nosso cliente. Então a gente está pedindo, em caráter liminar, a imediata liberação desse nosso cliente. Vai pedir o quê? A expedição da ordem de soltura do paciente com a concessão da nossa liminar, vai protestar, né, a produção de todos os meios de prova cabíveis e, por fim, você vai requerer o quê? O julgamento procedente de todos os pedidos acima mencionados. Vai atribuir um valor da causa e vai fazer o seu fechamento. Tá legal? Então, pessoal, o habeas corpus ele é basicamente estruturado dessa maneira, tá bom? Você vai trazer ali a qualificação das partes, vai trazer uma síntese dos fatos, os requisitos, né, do habeas corpus. Se houver necessidade, você vai colocar ali uma liminar, vai trabalhar o mérito e vai fazer os requerimentos finais ali do seu habeas corpus. Então fiquem atentos, pessoal, fiquem atentos, porque o habeas corpus, enquanto peça prática processual, nunca caiu no exame de ordem, tá legal? Na seara laboral, na seara trabalhista, tá bom? Mas é importante que vocês fiquem atentos, porque o examinador ele pode vir a cobrar isso em uma peça prática processual. E em uma questão subjetiva também é plenamente cabível que o examinador lhe traga ali para você uma questão subjetiva tratando de uma questão de locomoção, de coação, da liberdade de ir e vir do trabalhador. E aí você vai trabalhar isso, vai responder essa questão com base ali no habeas corpus. Tá legal, galera? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, ótimos estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tudo de bom!